Olá, estamos iniciando mais um Há Controvérsias. Hoje o tema será Sexualidade, AIDS e Terceira Idade. Para isso temos a presença aqui do professor Older Sanches, do Instituto Federal de Jacarezinho. Muito obrigado, Older, pela presença. Obrigado. O professor Older pesquisa no tema já há algum tempo, o tema da sexualidade, o tema da AIDS, no discurso, utilizando um filósofo importante, contemporâneo, já falecido, mas contemporâneo, Michel Foucault. E eu acho que tem muito a nos ensinar, muito a pensar. Um tema polêmico, né? Um tema tabu. Sim. Falar em sexualidade e falar em terceira idade ainda é um tema tabu nos tempos de hoje. Mas muito obrigado, Older, pela sua presença. E eu gostaria que você se apresentasse às pessoas que estão em casa. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos que estão assistindo. Atualmente estou trabalhando no Instituto Federal de Jacarezinho, no Instituto... no campus de Jacarezinho, onde desenvolvo trabalhos na área de língua portuguesa e língua espanhola também. Tá. A minha graduação, eu fiz minha graduação em letras na Universidade Estadual de Londrina. Londrina, na UEL. Na UEL. E terminei em 2003, aí de lá para cá eu me mudei para Ourinhos, comecei a trabalhar aqui na cidade. Em 2005, fiz uma especialização em ensino de línguas ainda em Londrina em 2004. Em 2005, mudei aqui para a cidade. E de 2005 a 2012, trabalhando aqui na rede privada de ensino, na rede estadual. E em 2012 eu ingressei no mestrado na Estadual de Maringá, na UEM. Ok. Onde eu realizei minha pesquisa acerca do discurso sobre a AIDS na década de 1980. Década que iniciou, né? Descobriu-se a AIDS, né? Que as primeiras mortes, né? Da doença. O alarme geral. Um momento assim do acontecimento da AIDS no mundo e no Brasil também. Sim. Com figuras assim, importantes, né? Fred Mercury, depois Cazuza, para quem não é dessa época e não lembra. Nós tínhamos o Cazuza foi um dos símbolos do que a doença era capaz, ainda é capaz de produzir no sujeito. Tá. E depois do mestrado, em 2015, eu iniciei o doutorado na mesma instituição, na UEM. Na UEM? Na UEM, um doutorado na UEM. Só que agora trabalhando com o governo dos idosos em situação de asilo. Também investigando a sexualidade. Os idosos asilados, né? Asilados, isso. Entendi. Então, assim, você trabalhou, na verdade, primeiramente, vou começar com a ideia da AIDS. Primeiro que é bom a gente ressaltar que a AIDS hoje tem retornado com muita força, né? Há um descuido, me parece, né? Da campanha anti-AIDS, né? Não sei se esse é apenas esse motivo, mas acho que existem outros. O que eu pude perceber, eu trabalho na minha pesquisa, eu fiz um levantamento dentro de duas mídias. Trabalhei com o acervo da revista Veja e o acervo digital também do jornal Estado de São Paulo. Certo. Então eu faço esse recorte dessa década dentro desses materiais, dessas mídias. Como é que se tratava a AIDS na década de 80? O que se falava sobre a AIDS, né? Certo. Nesse momento, eram coisas horríveis, vamos dizer assim, assustadoras, né? E o que eu percebo de lá para cá, todo esse momento, né? Porque eu sou nascido no início da década de 80, eu sou de 81. Entendi. E eu me recordo que até as crianças, qualquer um tinha medo de pegar AIDS, né? Se falava tanto de AIDS, todo mundo tinha medo. Sim. Era assustador. Mas com a década de 90, com os tratamentos, o início dos anos 2000, parece que a mídia parou de falar como se falava sobre a AIDS. E essa e outras associações. E a prevenção caiu, né? A prevenção caiu. Hoje o número de ocorrências está subindo aí. Entendi. Né? E é uma doença muito grave. É bom a gente frisar isso, aproveitando o canal. É uma doença muito grave, que por mais que tenha remédio e já não se tenha mais aquela figura que o Cazuza representou de alguém, né, extremamente debilitado em público,
mas ainda assim eu acho que é uma doença que é muito perigosa, como a hepatite também é na transmissão sexual, né? Ainda não temos a cura, né? Muito se fala atualmente a cada semestre, nos últimos anos, todo semestre aparece uma novidade com relação à AIDS. Existem tratamentos hoje que estão à beira da descoberta, né? Para se interromper a ação do vírus no corpo humano, né? Que seria a cura. Que seria a cura, justamente. Mas a prevenção ainda é a saída, porque isso pode demorar 20, 30, 40 anos, né? Eu acho que é o papel de um Estado, né? Ele tem que zelar da saúde da sua população. Existe uma biopolítica que deve se ocupar dessa saúde, como outras doenças também que desapareceram, que estão voltando pelo descuido, né? Já que o Brasil se trata de um país gigantesco, né? Com vizinhos que talvez não tenham o mesmo cuidado com a saúde da população como nós tínhamos, né? E nós temos hoje também. Me diga uma coisa, assim, você trabalhou, e isso é importante frisar, com a questão do discurso, né? Ou seja, o que se falava da AIDS naquele momento, né? É isso. O que é importante pensar nisso? Por que foi relevante se pensar no discurso, na fala sobre a AIDS na década de 80? Isso, Maurício, muito bem. Deixar claro que eu sou da área de letras, não sou da área da saúde, e por isso não tenho autoridade para tratar. Por isso você trabalha com o discurso. Com o discurso, que é tua área, isso. Né? Eu sou, pela formação, pela minha pós-graduação, eu sou um analista do discurso. Sim. Então, e é bom deixar claro isso antes para quem está em casa, né? Ou seja, o discurso é algo que traz uma questão de poder, de relação de poder, não é? Implica um poder. O discurso sempre existe uma relação de poder. Como Foucault fala, Foucault traz uma noção um pouquinho diferente a noção de poder que nós temos comumente formada na sociedade, né? Então não existe um poder, e sim relações de poder. E essas relações de poder também estiveram ali nesse discurso que se falava sobre a AIDS. O discurso não é neutro, né, Oder? O discurso não é neutro. O discurso do psicólogo não é neutro, do médico não é neutro, do professor não é neutro, não é? Do próprio paciente. Do próprio paciente não é neutro. É difícil pensar isso, mas é importante discutir, não é? É interessante analisar e perceber como era tratada a pessoa com vírus na década de 80. Tendo em mente quando, naquele período, se você contraísse o vírus, era praticamente uma sentença de morte, né, professor? Uma morte horrorosa, né, pelo que se mostrava na TV, né? Isso. Muito não só um sofrimento físico, mas um sofrimento moral também. Havia a discriminação, o preconceito. Por quê? Porque no início, a AIDS... O vírus ele é muito ligado à promiscuidade, aos prazeres sexuais, principalmente dos homossexuais. A homossexualidade, né? Da homossexualidade. Então, as situações, quando a pessoa adquiria o vírus, ela ficava com vergonha do que as outras pessoas iriam falar, porque estava intimamente associado nesse discurso midiático, né? A transmissão do vírus com práticas sexuais descuidadas, vamos dizer assim. E mais que isso, às vezes a pessoa podia adquirir, com transfusão de sangue e tal, adquiria numa transfusão, e como o preconceito era muito grande, já se levantava a suspeita da sexualidade da pessoa, né? E a pessoa, baseada nesse preconceito, tinha que defender como se fosse preciso mesmo, né? Mas havia todo um cerceamento, uma perseguição, né? Daqueles que adquiriam a doença. Isso. Independente do motivo. Isso traz a materialidade que o poder da própria doença tinha, né? Não só no sistema imunológico, com a saúde da pessoa, mas nas relações sociais, que limitavam muito. Né, a gente vai voltar nesse assunto depois dos comerciais. Só lembrando uma coisa importante, né, Oster? Antes disso, é que, como na época, e as pessoas talvez não se lembrem disso, os mais jovens principalmente, como na época não se tinha noção de que doença era, os hemofílicos
né, os que recebiam transfusão de sangue, muita gente acabou contaminada. E recebeu um baita preconceito. Muita gente morreu por conta disso, né? E com muito preconceito, com o sofrimento que você falou, físico e psicológico. Isso mesmo. Se desconhecia até todas as formas de transmissão, por isso também as pessoas foram infectadas, pessoas que tratavam, por exemplo, faziam uma hemodiálise, por exemplo. A gente volta já a falar sobre isso, vamos falar um pouquinho mais sobre esse discurso. Como é que era o discurso na década de 80? Né? Estamos aqui com o Rosser Sanches, falando um pouquinho sobre a questão da AIDS, do discurso, né? Usando Michel Foucault para isso, e mais tarde falar um pouquinho sobre a questão da terceira idade e da sexualidade. Estamos de volta com Há Controvérsias, hoje entrevistando o professor Rosser Sanches, falando sobre a questão da sexualidade, da terceira idade, da AIDS, do discurso, baseado na teoria de Michel Foucault, filósofo contemporâneo. E o Rosser estava dizendo para nós no bloco passado sobre a questão desse discurso que se tem sobre aquele que está acometido pela AIDS, ou seja, ou é soro positivo, dizemos hoje, né? Não tem talvez a doença ainda. A mídia, né, de forma geral, mas você estudou a Veja e o caso Jornal Estadão, qual é o discurso, portanto, que tratava esses infectados? Bom, muito bem. O que pude notar nessas relações midiáticas, nesses discursos midiáticos, é que havia uma condenação, a princípio, daquelas pessoas que estavam com o vírus HIV. Os termos utilizados para descrever a doença, as fotos, as imagens que retratavam os doentes, causavam muito impacto na sociedade. Quer dizer, e só fazendo um parênteses, para a mídia foi muito bom, porque isso vendia muito jornal. Sim, e a ideia da mídia é vender. Né? Sim. E além disso, a mídia trouxe também informações de como o governo brasileiro atuava para o controle dessa doença. Eu também tomo para a investigação alguns comerciais, algumas campanhas federais que passaram na televisão na época. E para ajudar a ganhar o público, a população, foi utilizado, por exemplo, pessoas que não estão, a princípio, autorizadas a falar sobre uma doença, né, uma doença nova, como, por exemplo, jogadores de futebol, atores, atrizes, que vinham à televisão falar sobre a doença, falar sobre a prevenção. Mas como não havia ainda um conhecimento científico do funcionamento da doença, esse terror ficou assim materializado nas revistas, nos jornais, a ponto, por exemplo, desse poder, vamos chamar o biopoder, que é o poder sobre a vida, ele ser mais importante, por exemplo, do que o próprio poder judiciário, porque, por exemplo, os detentos que possuíam HIV, muitas vezes tinham condições de estarem livres, já tinham cumprido a sua pena, mas por terem adquirido HIV, muitas vezes dentro do próprio presídio, eles foram impedidos de voltar à sociedade, enquanto não havia o que vamos fazer com essa população. Né? Então isso foi uma forma de defesa do Estado, foi o isolamento desses indivíduos. Quer dizer, então, e contaminando mais presidiários lá dentro, né? E continuando dentro do presídio, mas aquela questão da exceção, né? Ou seja, eles não nos importam, né? Sim. Somente entrevistas com parentes, amigos, os familiares dos presos, que os próprios presos da época faziam rebelião para que se separassem aquelas pessoas doentes do resto do corpo da detenção. Né? Quando detectado, né? E a detecção se dava fisicamente, quando percebiam fisicamente sinais da doença. Havia uma materialização da doença, o que acontecia? A pessoa emagrecia,
Manchas na pele, febre. Manchas na pele, então algumas coisas características. Às vezes nem era. Mas a pessoa, se a pessoa na década de 80, se ela emagrecesse muito rápido, as pessoas vão... O boato começava. Tá com AIDS, né? Entendi. Era bem... Tanto é que aidético hoje é um vocábulo, é um termo que vamos dizer assim, politicamente incorreto, não se deve utilizar. Né? Pejorativo. Sim. Né? Hoje nós tratamos de formas diferentes essas pessoas. Rosa, é bacana pensar também, aproveitando que você está aqui, é estudioso do assunto, né? Essa questão da biopolítica, né? Quer dizer, esse é um termo do Michel Foucault, é um conceito do Michel Foucault, mais que um termo, é um conceito, né? Em que ele fala que os estados, quer dizer, o país, ele gere a vida das pessoas, ele gere a saúde, né? Isso é uma relação de poder. Se antes ele não fazia isso, o poder do estado era matar, né? Se você pegar as monarquias antigas, a ideia era matar, a ideia da modernidade passa a ser manter vivo, manter saudável, manter produtivo. Sim, é isso, Rosa. Você citou aí, né, o biopolítica, eu sei que quem está em casa às vezes fica biopolítica. A biopolítica, vamos dizer, e a biopoder seria o poder voltado para a vida, né? Isso. Como o professor referiu na Idade Média, sim, vamos dizer assim, o rei ele tinha um poder sobre a vida, o poder sobre a morte das pessoas. Então matava. E com a queda das monarquias, né, nós temos um processo de democratização vamos dizer, do Ocidente, sim, ao menos, né? Sim. Aí passou-se a cuidar da população, porque ao cuidar da população, automaticamente os estados, o governo estavam cuidando da sua mão de obra, né? Sim. Não é de graça. Não é neutro, não é por acaso. Não é por acaso. Então mantinha-se as condições possíveis de uma população saudável que pudesse... útil. Produzir. Uma população útil. Útil. Né? Porque a população doente custa muito para o Estado e custa muito para o país, né, das empresas, na mão de obra. Né? Quer dizer, o Estado auxilia, ele complementa as fábricas, né? Fornecendo mão de obra. Além daquele indivíduo não estar contribuindo com seus impostos, por exemplo, sim, com o seu trabalho, sim, com a sua produção, ele gera um gasto para o Estado. Né? Lembrando que isso aparece no momento em que é preciso muita mão de obra, né? As fábricas, a explosão das fábricas. Né? Sim, esse momento é um momento de transição política, sim, no Brasil. E nós percebemos então que havia um desconhecimento científico que associava especificamente a AIDS, né, o vírus HIV, à prática da sexualidade. A sexualidade, então, o próprio Michel Foucault, ele é uma vítima do HIV, sim. Ele falece em 1984, sim, vitimado, morre com pneumonia, mas internado devido à AIDS. E ele não homossexual assumido, né? Um homossexual assumido, sim, ele contrai nos Estados Unidos, né, naquele boom na década de 70, sim, da sim, liberdade sexual, sim, né? De todas as liberdades. Desde o movimento 68? Isso, desde a década de 68, 70, quando 70. Então ele não consegue terminar o seu trabalho, né? Infelizmente. Não conseguiu terminar aquilo que... Mas ele faz acaba escrevendo 3 volumes da história da sexualidade. E essa sexualidade, na verdade, ela não diz respeito, quando falamos sexualidade, nós não falamos somente a respeito aos próprios sexos. Sim, eu sei. Tudo aquilo que nos difere quanto a seres humanos dotados de sexo. Né? Entendi. Quer dizer, de um sexo, de uma genitália. E para fechar esse bloco, me diga uma coisa, assim, quais conclusões que você chega nesse aspecto? Ou seja, esse discurso, um discurso duro, um discurso de condenação, ele provocou o quê? Quais são as conclusões desse aspecto? Foi bom no sentido de ter prevenido por algum tempo, né, a doença se proliferar ainda mais, mas causou um sofrimento monstruoso nas pessoas? Como é que funciona isso? O que eu concluo é a atividade do dispositivo de sexualidade, né? Tá. Pois o dispositivo de sexualidade, vamos dizer assim, seria esse poder atrelado à sexualidade que vai
separar, segregar os corpos doentes, né? Tá. Tomar os sujeitos, os grupos, as chamadas formações, porque hoje se fala muito de minorias, né, professor? Sim. E eu pergunto, quem é a maioria? Sim, exatamente. Se você fala de minorias, então começam-se a surgir então essas minorias e a sexualidade, ela está por trás de toda essa divisão, por toda essa discussão, seja de doenças, seja as polêmicas atuais que estamos vivendo. E a prática homossexual muito mais condenada. Os homossexuais sofreram muito mais. Acho que foi um período de muito ainda é. Ainda sofrem muito preconceito, né? Nós sabemos, infelizmente, a opção sexual dos sujeitos estão ainda, digo ainda, que sob o julgo de todos, né? Sim, todo mundo pode julgar. E achar o que quiser. O próprio presidente, antes de ser presidente, tinha um projeto de se proibir doação de sangue de homossexuais. Aí você entende o tamanho do preconceito. Quanto a gente pode chegar quanto a isso. A gente volta já, para continuar esse assunto, aí falar um pouquinho sobre a questão dos idosos, né, que nos interessa. Voltamos já com Há Controvérsias, hoje Roster Sanches, e daqui a pouco falar um pouquinho sobre a questão dos idosos. Até já. Olá, estamos de volta com Há Controvérsias e hoje tratando, e agora nesse último bloco, sobre a questão dos idosos, mas tratando do assunto de sexualidade, AIDS, discurso, né, com o professor Roster Sanches, do Instituto Federal de Jacarezinho, campus Jacarezinho, né, Roster? Roster, faltou a gente discutir um pouquinho nesse último bloco a questão dos idosos, também estudou a sexualidade, a questão, o discurso, né, da sexualidade dos idosos, principalmente os idosos que estão em asilos. O que você pesquisou sobre isso e quais conclusões você chegou, Roster? Muito bem. Então, com essa pesquisa que eu fiz do mestrado sobre a AIDS na década de 80, o que eu pude perceber é que se silenciava a questão da sexualidade na população idosa. Simplesmente eu não encontrei dados ou relatos ou discursos que se trouxesse uma preocupação com a infecção na população idosa pelo vírus HIV. Não se falava, é como se os idosos não praticassem, e existiam. Principalmente na década de 90, que começaram os medicamentos contra a impotência sexual, o índice de contaminação na terceira idade explodiu. Né? Então, o que me chamou a atenção nesse momento foi esse silenciamento sobre a população idosa. E pensando em uma especificidade maior ainda, que vamos dizer, um mundo que muitas vezes a gente desconhece, nós, que às vezes não temos um amigo, um parente em um asilo, e também não tem um hábito de frequentar uma instituição, né? Mesmo de forma voluntária, né? As pessoas acabam se surpreendendo com o que pode encontrar lá dentro, né? Tanto de bom, de coisas boas, mas também, infelizmente, né? De coisas ruins também, né? Então eu parto para, na minha segunda pesquisa, eu vou para investigar de início a sexualidade discursivizada, né? Ou seja, no discurso da sexualidade nos idosos. Mas aí também pela mídia? Mas pela mesma mídia? Não, aí eu não tomo como um corpus da minha pesquisa, eu não investigo isso na mídia. Aí eu vou em loco. A minha pesquisa de campus foi realizada em Jacarezinho, né? No asilo de lá? No asilo de Jacarezinho, através de levantamentos de documentos, né? Eu em parceria com a coordenação, a senhora Claudete, que é coordenadora, que foi uma pessoa espetacular, sempre ajudou na pesquisa, quer desenvolver, quer trabalhar. Bacana. Permitiu acessos tanto aos funcionários, entrevistei alguns funcionários e também alguns documentos. Só não realizei a entrevista com os idosos, que a princípio não era essa preocupação. Não era foco. Era o que se falava sobre a sexualidade deles. Lá dentro. Não, isso, lá dentro. Dentro do âmbito institucional. Entendi. O que se diz sobre eles? O que se diz? Pouquíssimo. Quer dizer, é um saber também, né? É um saber.
Mas o que se diz de modo informal. Tá. Não há registro, vamos dizer assim, suficiente, ou não houve registro suficiente para que eu pudesse desenvolver toda uma tese voltada para a sexualidade dos idosos em situação de asilo. Entendi. Então eu desloco, vou falar sobre a governamentalidade, só que também uma parte do meu trabalho eu trato sobre a sexualidade no asilo. Tá. São pessoas que muitas vezes, pelo discurso, como a gente não lê e não ouve, hoje existe, se fala em um novo idoso, né? Se veicula na televisão, na internet, um novo idoso mudou, forte, comportamento, que é ativo, que viaja, que tem uma vida sexual ativa. Sim. Mas esse idoso não é o idoso que está no asilo. Ah, entendi. Qual é o idoso que está no asilo? Bom, de forma abandono, muitas vezes. De forma geral, nós temos inúmeras situações que levam os familiares a pessoa a ser internada no asilo, né? Então, mas normalmente são idosos em situação de vulnerabilidade social. São pessoas que não têm cuidados, ou os familiares já faleceram, que estão numa situação de perigo, que correm risco e que vão para lá. Só que isso é um fato que ocorre na maioria, infelizmente, penso eu, na maioria dos asilos, é que a princípio os idosos, por exemplo, se um casal de velhinhos é internado em um asilo, uma das primeiras coisas, né, nos asilos tradicionais é ocorrer a separação desses idosos devido ao sexo, né? Então, a ala feminina e a ala masculina, né? Quer dizer, então não é admitido isso lá e não se acredita que exista. Eles não acreditam que exista sexualidade dos funcionários, por exemplo. Sim, vamos dizer, mas que feio. Eles acreditam, existe, né? Sim. Existe uma manifestação, uma vontade sexual por parte dos idosos. Só que aquilo é visto como são pessoas, não precisam mais disso. Entendi. Né? Esse é o principal problema, você acha? Eu acho que a sexualidade, porque quando o idoso está asilado, ele já está impedido de inúmeras coisas, né? Sim. E às vezes, lógico, eles não são proibidos de namorar, mas se vê como seres humanos assexuados, muitas vezes, né? Então, às vezes, eles podem sentar juntinho, dar a mão juntinho, dar um beijinho no rosto. Até bonitinho isso. É até bonitinho. Desde que não passe Mas será que se for para o quarto, será que como será visto essa relação? Que a gente acaba produzindo essa segregação, né? A gente é bom a tua fala, porque às vezes a gente reproduz isso sem pensar, né? A gente acha, às vezes, a sociedade, né, acaba achando que realmente, que eles não querem mais isso, que isso é besteira e tal. Poderia ter soluções importantes que fizessem com que eles levassem uma vida mais feliz. Então, como você disse, privar tanta coisa, podia de repente ter uma mudança, né, na estrutura dos asilos para permitir que isso acontecesse. Sim, é uma preocupação que não está ocorrendo agora, mas é uma preocupação até mesmo futura. Né? Estávamos falando em off aqui sobre previdência. Isso. E nós, quando chegarmos lá? Sim. Como irão nos tratar, né? Muitas vezes até é um presidiário, muitas vezes, né? Dá para comparar um pouquinho esse asilado com um presidiário, né? Dado ao tratamento, existe uma certa disciplina, né? Infantilizado completamente. E os próprios idosos que ocupam hoje os asilos são aqueles idosos que foram educados no início e meados do século passado. Então eles carregam ainda muito preconceito, né? Eles mesmos carregam muito preconceito, que às vezes os impede de ter uma melhor qualidade de vida. E, viu, assim, eu acho que o que gera tudo isso que nós falamos desde o início é o grande preconceito, um discurso ainda preconceituoso com relação ao sexo. Por mais que nós tenhamos mais liberdade, por mais que a sexualidade hoje seja menos reprimida, mas ainda há um discurso, o sexo ainda é um tabu. No século XXI. Falar sobre o sexo ainda é um tabu, e falar sobre o sexo na terceira idade
Às vezes pode ser em determinado... Você está numa rodinha da família, no almoço de domingo de família, pode ser até falta de respeito, sim, né? Considera-se você falta de respeito com os mais velhos. A gente quer ver o bem deles, lógico, né? Lógico. Como e encarar, é bacana a tua pesquisa por isso, você encarou 2 temas muito tabu, né? Muito tabu. A década de 80, como se você ler as mídias, o discurso sobre a AIDS, parece que a população idosa não participa dessa sexualidade, não tem uma sexualidade, não se leva em conta, prática, né? Da sexualidade, né? Sim. E agora nós vemos outro momento que nós temos esse novo idoso, o brasileiro cada vez vivendo mais, né? E nenhum de nós está assim, livre de um dia frequentar um asilo, sim, né? Lógico, exatamente. Não sabemos a condição de amanhã. Ô, Rossi, você percebeu que o tempo passa muito rápido, né? Quando o papo é bom... Mas você quer deixar algum recado, assim, dizer alguma coisa nesses minutos finais? Eu agradeço a sua presença, de estar aqui com a gente. Eu sei que você tem uma vida tripulada, não trabalha aqui em Ourinhos, trabalha em Jacarezinho, mas muito obrigado e fique à vontade. Eu gostaria de agradecer pelo convite, professor Maurício, pelo convite, pela oportunidade de falar sobre temas muitas vezes que caem no silêncio. Sim. E quero dizer a todos que cuidem dos nossos velhinhos, né? Sim. Tenham mais um olho mais humano, e que eles também são sujeitos de desejo. E é isso aí. E só um detalhe que eu acho importante, quando se fala de sexualidade, ou falar sobre sexualidade na escola, não é falar sobre sexo. Não. É de prevenção. A sexualidade, é bom deixar claro uma coisa. O momento em que se separou, por exemplo, o banheiro masculino e o do banheiro feminino, isso já é uma questão de sexualidade. Sim. Apenas isso já é o levantamento... Não foi sempre separado, é bom que as pessoas saibam. Isso. E, por exemplo, as taxas de mortalidade, as taxas de natalidade também estão associadas à sexualidade. Então, portanto, não é só o sexo, é tudo aquilo que falar de sexualidade é falar de muita coisa, né? Falar de proteger os jovens. Isso, é proteger os jovens e quanto menos a gente falar, menos eles vão saber. Bom, eu agradeço o Rosser mais uma vez, Rosser Sanches, professor do Instituto Federal de Jacarezinho. Tem muita gente boa lá, né, que trabalha em Jacarezinho. Na próxima semana, mais uma controvérsia. Nosso programa está disponível no site da grptv.com.br, né, também no canal no canal GRPTV, depois, né, também nas mídias sociais, Facebook e no YouTube. Até a próxima semana, muito obrigado.